Sejam bem-vindos ao canal da Lara Cavalcante. Estamos dando início a mais um episódio. Eu quero agradecer essa pessoa maravilhosa que está sentada aqui na minha frente e que vai trazer muito conhecimento pra gente. A gente vai dar muita risada, vão ter várias trocas. A gente já teve muita história de superação, já falamos de carreira, de casais que trabalham juntos, de headhunter, de câncer de mama. Hoje vai ser aquele momento um pouco mais descontraído, de volta às aulas, das crianças. E eu amo trazer conteúdo relevante para vocês. Então, hoje eu estou com Priscila Montes. Vamos falar sobre educação positiva. Ela é especialista em educação parental, palestrante. Ó, calma, gente. Palestrante, mentora de famílias. O que mais? Pós-graduada em Neurociência e Desenvolvimento Infantil. Pós-graduada em Neurociência e Educação Infantil. Cursando Neuropedagogia. Cursando Neuropedagogia. Não sei nem se eu tenho, entendeu? Cacife, não sei nem qual a palavra que eu vou usar para estar aqui junto com ela. Mas a gente vai começar pelo básico. Como é que a gente chegou na educação positiva? Cheguei sendo mãe. A gente falou, né? Neuropedagoga, desenvolvimento infantil, educação parental e mãe. Mãe. Né? Advogada de formação, então trabalhei 8 anos em escritório de advocacia. E aí, depois que o Gael nasceu, meu filho, depois de muitos tratamentos tentando engravidar, foi muito difícil pra gente conseguir ter o Gael. E aí, quando ele nasceu, eu fui a mãe, que gestei lendo livros de como amamentar, qual vai ser os dias, qual vai ser os horários, e vai ter a cama compartilhada e não vai ter. Eu tava tudo programado. Eu fiz uma planilha de Excel, colei na geladeira, tipo assim, eu vou determinar. Tô achando que eu tava abafando e que ia dar tudo certo e que eu tava no controle de tudo. Era essa a minha certeza que a gente Isso tem. Ela é advogada, tá? Ela fez planilha de Excel. Exatamente. Fiz tudo, né, no script. E que é a certeza que a gente tem antes da criança nascer. Né? A gente tem certeza de que isso tudo vai dar certo, de que você vai conseguir controlar tudo, de que você vai ter todas as respostas e que vai estar tudo lindo e maravilhoso. E aí, quando o Gael nasceu, pra mim, pessoalmente, foi um choque muito grande, porque eu me vi num lugar de vulnerabilidade que eu não conhecia. Uhum. Então, todas aquelas respostas que eu imaginava que eu ia ter, não existiam, elas não existiam. Eu falo que eu vivi o luto do filho idealizado, porque eu criei um cenário na minha cabeça que não existiu e que nem tinha como existir, porque como é que você vai saber como é que aquele ser humano vai nascer, enfim. E aí foi um choque muito grande pra mim. Ele é uma criança de muito movimento e eu tive, conforme ele foi crescendo, eu fui ficando muito perdida nessa maternidade, querendo acertar, mas entendendo muito que eu não queria reproduzir muitas das coisas que eu fui criada, né, e que não é um lugar de culpar, mas é nas informações que tinham naquela época, que hoje já são outras. Então eu comecei muito no desespero mesmo, de tentar fazer um pouco diferente e tentar não ser uma mãe violenta, mas violenta no sentido de rotular o meu filho, porque eu cheguei num lugar com o movimento dele, com a hiperatividade dele, eu cheguei num lugar onde eu não tava deixando muito ser quem ele nasceu pra ser. Eu tava querendo de verdade, de novo, controlar e botar ele numa caixa. Falei, não, peraí. Não tá rolando, isso não tá funcionando. E aí fui pesquisar mesmo, canal de busca lá, que você entra na internet, no momento de desespero. E fui... Google, se você quiser patrocinar a gente aceita. É isso, tá? Que mudou a minha vida. E aí eu fui pesquisar formas de educar criança agitada. E aí eu fui achando a educação positiva, a disciplina positiva, na verdade, que foi o meu primeiro contato com esse universo. E aí falei, nossa, foi aquilo que fez sentido pra mim, dentro daquele momento, dentro da minha angústia, dentro do que eu tava passando. E aí comecei a estudar, adoro estudar, e aí comecei a estudar. E aí na pandemia, a internet, ela virou a socialização na pandemia, né? Era o que você tinha. E aí na pandemia eu comecei a falar sobre educação positiva num lugar muito de mãe. Gente, olha, eu fiz isso aqui na minha casa, isso funcionou pra mim, isso deu super certo. Tô compartilhando aqui a informação com vocês, se vocês quiserem, tá aqui. E aí, quando
começou a ficar mais híbrido, quando começou a flexibilizar, eu já não estava mais dando conta das demandas de direct, das demandas de perguntas, do quanto o meu Instagram estava crescendo. E eu não tinha me caído a ficha muito. E aí eu comecei a ir pro escritório 2 vezes na semana só. Eu ia todo dia. Falei, não, então 3 vezes eu vou dar conta do Instagram, 2 eu vou pro escritório. Até que a minha irmã um dia virou pra mim e falou, cara, Pri, isso virou um trabalho. Falei, não. Que eu entrei nessa negação assim, cara, será que a gente pode viver disso? Viver da educação positiva? Viver ajudando famílias a criarem seus filhos ou a mudar a perspectiva? E ela falou, cara, super dá, você já tá fazendo isso, você só não se deu conta ainda. E lá se vão, aí larguei tudo, falei, então vambora. E lá se vão, me libertei da advocacia. E lá se vão quase 5 anos. Aí fui, enfim, estudar e fiz a educação parental, é uma certificação já reconhecida pelo MEC. Aí fui fazer essa certificação, fui fazer pós, e aí comecei a ajudar famílias. Maravilhosa! E aqui eu tô. Vou fazer só pra vocês um parênteses. Como eu conheço Priscila. Estão preparados? Porque assim, né? Nossos filhos, o meu mais novo e o filho dela, estudam juntos. E aí a gente se conheceu na escola, entendeu? Eu, essa pessoa um pouco escandalosa, entendeu? Um pouco expansiva. Ela falou que nunca seria minha amiga. Vocês acreditam nisso, cara? Olha, conta pra gente, Priscila. Como Tá é que vendo? foi? Eu já comecei no meu lugar de rótulo. Tá vendo? Já me Viu? rotulou. Óbvio, a gente tem que falar isso aqui. Somos seres humanos em construção. Eu já comecei nesse lugar. Falei, não, imagina, nem deve conhecer educação positiva. E aquela mãe que grita e já chega gritando. Bom, cá estamos nós aqui, nossos filhos são melhores amigos, tem muito a nos ensinar. E estamos aqui juntas. É verdade. E nos ajudando, né? Porque você me ajuda muito a entender também certas coisas da maternidade, a flexibilizar, enfim. E aí a gente e ela também me ajuda, tá? Porque, assim, eu, né, sou uma pessoa mais, como é que eu vou dizer? Vamos me rotular? Vamos me rotular? Eu sou uma pessoa mais... Não é dura, mas eu sou mais... sei dizer. A gente é fruto das experiências que a gente teve, né? Eu sou um pouco mais assim, mais rígida, vamos dizer assim, nas minhas colocações. E aí a Priscila é mais firme. A Priscila é mais, né? Vamos avaliar isso direito. Outro dia eu mandei uma mensagem pra ela. Falei assim, será que você pode levar o Benício pra mim na festinha? Porque o Enzo tá de castigo até 2055. Aí ela, então, mas por que essa educação positiva a gente tá de castigo? Aí volta e meia eu mando umas mensagens pra ela e falo, então, eu aqui na minha educação positiva... Como é que a gente resolve esse probleminha da educação positiva? Mas me conta aqui, aí hoje você... ajuda famílias, mas você faz tipo um trabalho de psicologia mesmo com as famílias? Você ajuda pais e as crianças ou você foca só nos pais? A gente não tem como mudar crianças se a gente não mudar os pais. Então, a gente hoje enfrenta, com a informação, que é maravilhosa, mas a gente enfrenta um boom de diagnósticos. A gente enfrenta um boom de crianças indo para psicólogos, indo para terapias comportamentais, o que é ótimo, mas é um dos recursos que a gente tem. A gente tem milhares, mas hoje eu vejo muito que esse é o recurso, o único, e qualquer problema que a criança tem, a gente já quer rotular, já quer diagnosticar e tal, e já quer terceirizar muitas vezes um problema que, na maioria das vezes, está dentro de casa. Então, a orientação parental, ela não é uma psicóloga, eu digo que ela é entre o meio do caos e a psicóloga. Entre o caos e a psicóloga, existe a educadora parental, que muitas vezes é ajuste dentro de casa e que aí algumas crianças você até, de fato, precisa mandar para o psicólogo, precisa de um acompanhamento especializado, né, naquele sentido, mas às vezes muito é dentro de casa. Então a educadora parental, ela vem para orientar famílias, para ajudar os pais, cuidadores principais, avós, a lidar com o comportamento das crianças, mas muito voltado no desenvolvimento infantil.
Não na questão behaviorista, na questão comportamental, né? Só corpo. Não, ciência. Então, a gente traz toda uma visão diferente daquilo que a gente conhece e que muitas de nós teve, que é uma educação mais autoritária. E nas escolas, como é que funciona nas escolas? Tem um trabalho com as escolas também ou é mais só com as famílias? Não, tem um super trabalho com as escolas, porque é uma rede de apoio, né? Hoje o que a gente vê muito com as escolas, e é uma luta minha diária, é que a gente vê que é um jogo de empurra, né? Um ping-pong, assim, um tentando jogar a bolinha pro outro. Então, se a criança deu algum problema na escola, a escola liga pros pais. Se o pai tá com algum problema com aquela criança em casa, não, peraí, deixa eu ver o que aconteceu na escola. Então, é sempre um jogo de empurra, onde a gente fica tentando terceirizar os problemas e não uma rede de apoio. Então, eu defendo muito pais e escolas muito unidos, sempre unidos, esse diálogo aberto, porque às vezes a gente não quer provocar as escolas, né? A gente acha que a escola tá certa e é aquilo ali, mas eu acho que a educação mais respeitosa, esse olhar para a criança como um indivíduo e não numa hierarquia de poder, ele não vai vir de dentro da escola, ele tem que vir de nós pais. E não num lugar de briga, mas num lugar de debate, de eu tô trazendo aqui uma opinião, você, a escola, pode me dar a sua e juntos a gente pode chegar num consenso melhor para aquela criança ou para aquelas crianças. Então, escolas mais respeitosas e que ensinam habilidades socioemocionais e não fiquem só no comportamental, só na punição, só no castigo, é com certeza um viés da educação parental. Até me fez pensar, viu? Ai, caramba! Vou mandar uma mensagem, né? Era isso, só um minuto. Se eu mandar agora aqui, tipo assim, meu filho tá na escola, tá bem, meu amor? Quais seriam os princípios básicos que você elencaria de uma... que norteia a educação positiva? Vamos lá. A educação positiva, primeiro a gente fala que é um amor incondicional. Porque quando a gente pensa numa educação autoritária, a gente pensa num amor condicionado a um bom comportamento. Então, muitos de nós crescemos com a sensação de que a gente só era visto, de que a gente só era amado, de que a gente só tinha valor, de que a gente só podia opinar, de que a gente só era alguém dentro daquele lar, mesmo sendo uma criança, quando a gente se comportava bem. Quando a gente fazia o que papai e mamãe queriam. Quando a gente aceitava um limite sorrindo sem protestar, por exemplo. Então, a gente fala que na educação positiva, o amor é gratuito. Eu te amo, eu te vejo, eu te escuto, eu te dou voz nessa relação, independentemente do seu comportamento. Porque eu entendo que quando você tá tendo um mau comportamento, que eu não gosto dessa palavra, a gente fala comportamento desafiador, é quando você mais precisa de mim. Porque muitas vezes a expectativa do adulto é que está desalinhada com a neurociência. Muitas vezes a gente cobra das crianças algo que neurologicamente ela não pode dar. Ela não tem capacidade. Não tem capacidade ainda. Então, primeira coisa que eu sempre falo é o amor incondicional. Então, e aí engloba tudo isso, né? Eu te vejo, eu te escuto, não é mais uma hierarquia de poder. Então, ou seja, não tem uma relação de dominância, né? É sempre o adulto e a criança têm igual valor, portanto, aquela criança pode opinar, pode dar sua opinião, pode não gostar de algo. A palavra final sempre vai ser nossa, mas não num lugar de autoridade, de autoritarismo. Mas num lugar de eu tenho mais maturidade, eu tenho mais experiência de vida, mas eu te escuto. Eu te dou voz. Então, e sem castigo, sem punição, com diálogo, ensinando habilidades socioemocionais, sem causar medo, tensão, dor. Então, a educação positiva, ela coloca a criança no centro dessa relação. Então, a educação, ela não é para atender a necessidade do adulto. Ela é para atender a necessidade das crianças. Se você parar para pensar, né, a gente faz isso na vida, nas nossas relações adultas. Porque a gente escuta o outro, a gente presta atenção, a gente debate, a gente chega num denominador comum. Mas quando a gente projeta para uma criança, por a gente entender que eles não têm a capacidade do discernimento, a gente não dá a relevância necessária. A gente acha ela. que eles não têm nem capacidade de pensar. E muitas vezes. E é engraçado porque
quando a gente olha para eles, a gente não dá nem a possibilidade deles pensarem. A gente acha que não são seres pensantes porque são pequenos, porque são crianças. Então, isso a gente não resolve com criança. Mas quando eles têm um comportamento desafiador, a gente olha para eles como um mini adulto manipulativo. Então, olha que oposição mesmo, né? E aí a gente percebe que é tudo a nosso favor, né? Então, eu olho para a criança de acordo com como vai ser bom para mim naquele momento. Então, muitas vezes, quando a criança está tendo um comportamento desafiador, a gente olha como um comportamento que foi manipulativo, que foi pessoal, e que foi contra mim, que eu já falei 1000 vezes. E muitas vezes são expectativas desalinhadas nossas, a criança não tem nenhuma capacidade neurológica de pensar sobre aquilo, nem de fazer todo esse raciocínio, porque a parte frontal do cérebro, que é a parte da criança racionalizar, que é o córtex pré-frontal, só começa a amadurecer a partir dos 4 anos de idade. Então, muitas vezes a gente exige de uma criança de 2 anos, de 3 anos, que ela racionalize, só que essa parte do cérebro nem começou a desenvolver. Então, assim, não tem como ela te dar isso que ela tá pedindo, não é porque ela não quer, é porque ela não pode. Uma pausa rápida no episódio para falar de um de nossos patrocinadores, que é a Isla do Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro. A Isla é uma marca brasileira de bolsas e clutches únicas e atemporais. Para saber mais, entre no Instagram Isla_Village Mall ou escaneie o QR Code aqui na tela. O que mais você vê hoje em dia como sendo uma questão efetiva entre família e escola? Escolas com processos muito violentos ainda e pais sem saber como lidar com aquilo, sem saber como dialogar com a escola. Então, eu recebo mensagens de tudo que você pode imaginar. De cantinho de pensamento, de castigo, de criança que conta virada para a parede o tempo da idade. Então, tem 10 anos, conta até 10. Enfim, e muitos pais desesperados sem saber... porque a escola me ligou e disse que meu filho teve um comportamento X, mordeu o amiguinho ou bateu no amiguinho. E aí a escola liga para aquele pai ou para aquela mãe, joga aquela informação e você fica... Meu Deus, o que eu faço com aquilo? E aí fica a criança, ou o adolescente, ou pré-adolescente, naquele meio de um tentando empurrar para o outro, sendo que, na verdade, ninguém está ali tentando resolver o que de fato aconteceu com aquela criança, o que de fato ocasionou aquilo, né? A gente fica sempre muito num lugar de procurar a vítima e o culpado, né? Em tudo, nas nossas relações e nos nossos julgamentos. E com a criança a gente faz igual, e a escola tem um hábito muito grande de fazer isso, né? A criança que mordeu é o culpado. A criança que foi mordida é a vítima. Então, o que mordeu recebe a punição, o que a vítima, um carinho. Sendo que, na verdade, são 2 crianças em sofrimento. Ali existe uma comunicação. Todo comportamento desafiador é uma comunicação. É uma criança pedindo ajuda porque algo não vai bem. Não tá funcionando. E ela não tá conseguindo lidar com aquilo sozinha. Então, se a gente mudar a perspectiva e entender que todo comportamento é uma comunicação, você já consegue olhar para aquele cenário com muito mais empatia e muito mais respeito por todos os envolvidos. Quem bateu, quem apanhou, quem mordeu, quem foi mordido. E não num lugar de você é vítima, você é culpado, então a gente anota uma suspensão, ou anota para mãe, ou chama mãe, o que está acontecendo. Fica todo mundo sem saber o que fazer e a criança ali naquele meio, né? Então, só que também tem escolas muito despreparadas, né? Não tem... A educação positiva, ela não é oferecida para os professores. Então, também é muito difícil a gente falar, o professor não faz isso, mas ele não tem esse conhecimento, né? De desenvolvimento infantil, do que acontece em cada fase do cérebro da criança. A gente vê professores lidando com a primeira infância, com criançazinhas de 1 ano, 2 anos... e botando de castigo, e botando virado para a parede, e olhando para a criança no comportamental, sendo que existe toda uma parte motora, fisiológica, que a gente vê muitos desfraudes, por exemplo, violentos, e nada é alinhado com a neurociência, com o cérebrozinho da criança. É um despreparo que... como se todo mundo tivesse que voltar para a escola, né? De novo. Mas eu sempre falo que na educação positiva a gente mede, né? A gente brinca entre nós, educadoras, que o termômetro da educação positiva,
ele é medido pelo comportamento dos pais e não dos adultos, e não pelo comportamento das crianças, porque é isso, é uma reeducação para poder educar. Então é muito mais sobre nós do que sobre eles. O que vai refletir neles, né, dentro da nossa mudança é a consequência que começa na gente. Então é mudar primeiro uma perspectiva do olhar que você tem para a criança. E aí é muito importante a gente falar isso, que no meu caso foi assim, e todas as famílias que eu atendo, o instinto materno, ele não vai dar conta de tudo. Ele não vai te trazer todas as respostas. E essa foi uma das coisas que eu enfrentei quando o Gael nasceu, que eu falei aqui no início, né? Eu achava que nasce a criança, nasce uma mãe despreparada. Ela nasce, mas ela nasce completamente perdida. Ela acha que o instinto vai dar... O instinto, ele te faz ter filhos, mas ele não te faz criar filhos. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. O instinto, ele serve para você olhar para sua criança. Você olha para o Benício, olha para o Gael, esse é exatamente quando que ele vai ficar doente. O olho, o jeito de andar, você já sabe que um dia da escola não foi bom, né? Você só de olhar para o seu filho, você já tem mais ou menos uma leitura. Isso é um instinto materno, isso é a fusão emocional, isso é a simbiose. Agora, criar um ser humano, entregar um ser humano mais respeitoso para o mundo, com saúde emocional, que saiba se posicionar, que saiba dizer não, com redução de danos, com menos traumas do que a gente teve, com menos pudor, só estudando. Só entendendo que a gente precisa mudar a gente, né? Mudar o lugar que colocaram. E como que você vê, entre aspas, né? Como seria uma solução? Porque, assim, a gente vem... É da nossa cultura, a educação, se você for parar para pensar na educação como um todo, é da nossa cultura esse tipo de educação. A gente não tem esse olhar efetivo, as escolas não têm esse olhar efetivo. É mais de estar ali, vou te ensinar a somar 1 mais 1. Às vezes, muitas escolas não ensinam nem você a pensar fora da caixa, a você resolver problemas. A escola ensina você, às vezes, muitas das vezes, decorar. Então, tem ainda uma questão de tanto do relacionamento humano como do pensar fora da caixa. Como você vê que seria uma solução para isso, para os que estão vindo agora, né? Porque a nossa esperança são eles que vão fazer um mundo melhor daqui para frente. Como é que você vê? Eu acho que a gente já está caminhando bastante. Eu acho que hoje, quando a gente vê nas redes sociais, a gente já vê um movimento muito grande e um olhar muito grande para a saúde emocional, né? E aí dos adultos, nem chegamos ainda nas crianças, mas a gente já vê um debate maior. Hoje em dia, falar sobre saúde emocional, todo mundo fala, todo mundo expert em saúde emocional, né? Falar sobre a saúde emocional da criança. Então, eu acho que já existe esse movimento, que eu acho muito bom, da gente refletir como o nosso desenvolvimento humano, como espécie, como construção, que somos seres em construção. E acho que isso, aos poucos, vai nos mudando para a gente mudar a criança. Mas acho que a gente não muda um pensamento transgeracional, né? Porque é de geração para geração que a gente vem nessa educação autoritária, nesses traumas, nessas crenças populares, se a gente não estudar, se a gente não absorver conhecimento. E absorver conhecimento, eu falo também para as minhas alunas, não é a gente pegar o livro não quer pegar o livro da neurociência, que nem eu amo estudar, você não precisa, mas segue quem você gosta, conversa, faz um grupo de mães que às vezes pensam da mesma forma que você, bate papo, troca uma experiência. Só nisso você já vai e provoquem as escolas. Porque muitas vezes eu percebo que a gente bota a criança na escola, independente se é uma escola de elite, se é uma escola pública, se é uma escola privada, e ali tá tudo certo. Pronto. Às vezes você Resolveu também... o meu problema. Resolveu o meu problema. Não, a provocação do debate e do pensamento, ele vai vir de fora. Então, eu acho importante a gente... muitas vezes não está acontecendo nada na escola, não teve nenhum problema com a sua criança, mas vai lá, pergunta, tenta entender como é que tá, traz uma solução. Bom, eu sou a que levo o livro debaixo do braço, né? Você me conhece, né? Eu carrego o livro e lá vou eu, pá, e converso e tal. Mas nesse lugar de... eu acho isso, você acha isso, por que você acha isso, o que a gente pode chegar, ou o Gael fez isso, ou o fulano fez... E a gente tentar fazer com que a gente consiga pensar um pouco fora da caixa. E olhar para essas crianças não só como
um ser acadêmico, mas um ser, antes de tudo, emocional. A gente está formando pessoas. São pessoas que a gente vai entregar para o mundo. Então, não adianta a gente pegar uma criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos e a gente só jogar conteúdo sem pensar em habilidades socioemocionais, resolução de conflito. Só punir, castigar. O que aquela criança aprendeu? Absolutamente nada. Quando acontecer algo parecido, ela vai saber o que fazer diferente? Ela não vai saber. Não. Ela vai querer se punir. Ela vai querer se punir, ela vai ter medo. Ah, mas quando eu grito, mas quando eu boto de castigo, a minha criança faz, a minha criança obedece. Claro, porque ela tem medo. Se eu gritar com você na mesma hora, você pode até reagir, mas primeiro você vai congelar. Que é uma das coisas que acontecem no nosso cérebro quando a nossa amígdala está ativada, que é o nosso cérebro de modo sobrevivência. Então, quando você acha que você está em perigo, ou você foge, luta, fuga ou congelamento. Então, a escola, ela começa a ser um centro de amígdalas ativadas, ou seja, crianças que estão ali tendo que dar muito no acadêmico, mas emocionalmente muito debilitadas. E já ficou comprovado por uma pesquisa que fizeram em 98, um psiquiatra fez, que já está comprovado cientificamente que o acadêmico depende do emocional. Sim. Então, muitas vezes a gente vê criança na escola não acompanhando o acadêmico e a gente traz mais rigidez, a gente traz mais matéria, a gente traz mais reforço. Não, peraí, ela tem que dar conta. Não, ela não está conseguindo, ela não está acompanhando, então bota... Mas às vezes é o emocional daquela criança que ainda não está também sendo visto. Então, tem todo esse olhar para a socialização e para o emocional da criança que eu acho que a gente precisa falar e é muito sério nas escolas. Falando em socialização, como você vê as redes sociais, o boom de rede social e essa questão da socialização e do emocional? E aí eu vou entrar... Vou ainda jogar mais uma questão, porque com a pandemia as pessoas se internalizaram. Então, algumas conseguiram socializar com família, outros até tinham uma rede de apoio que já estavam ali socializando, mas outras se internalizaram de uma forma que... tem criança sofrendo até hoje, né? Que perderam qualquer noção Sim. do que é socializar. E não só as crianças, como os adultos. A gente vê hoje em dia que as pessoas realmente... As pessoas não sabem nem conversar mais umas com as outras, né? Por conta da pandemia. Como você vê essa questão das redes, né, principalmente das redes sociais, porque o mundo ficou muito digital, e essa questão do controle das emoções, né? Da expectativa, porque a gente vê que as pessoas colocam uma expectativa de algo que não existe. Você fala das telas, num geral, né? Eu acho que, assim, todo excesso, ele esconde uma falta. Então, se as nossas crianças estão excessivamente nas telas, excessivamente nas redes sociais, isso está escondendo uma falta de presença, de conexão, de afeto, de empatia, de amor, de carinho dentro de casa. Então, eu não sou uma educadora que vou demonizar as telas, porque eu acho que não tem mais como, né? É um mundo sem volta e é um mundo na palma da mão. Então, eu acho que as redes sociais e as telas, elas vieram para ajudar a gente, para trazer informação, vídeo meu trabalho. Então, vídeo nós aqui. Então, ela traz muita coisa, mas a gente não é letrado para isso, né? A gente tá ofertando, é igual a educação positiva, a gente tá ofertando e aprendendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente, primeiro, o controle, né? O controle do conteúdo é muito importante. E a gente entender que nada, nenhuma tela, nenhuma rede social, nada substitui a nossa presença. Nada, a nossa conexão. Então, a gente ir gerindo essa questão da tela com a criança, mas trazendo para ela também um olhar de nós somos responsáveis por cuidar da saúde emocional daquela criança, que não vai ser encontrada na tela. Não. Pelo contrário, né? Então, até porque a tela, ela libera dopamina de baixa qualidade. Então, que é um hormônio do bem-estar. Então, quando é de baixa qualidade, significa que a criança não precisa fazer nada, já está ali pronta. Ela não precisa mover nada do pensamento e nada do corporal dela para ela liberar essa sensação de bem-estar que é a dopamina. Então, a gente fala que as telas trabalham no centro de recompensa do cérebro, tal qual o vício em drogas, o vício em açúcar, o vício em álcool, é no mesmo lugar,
Por isso que o excesso é muito ruim. É por isso que muitas vezes a gente vê crianças que têm um excesso de tela. E aí os pais ficam, mas eu não entendo por que tá mais irritada, por que tá respondendo. E a gente não liga que às vezes é o vício da tela. É neurológico. É dopamina de baixa qualidade no cérebro. Então, a criança vai ficando viciada e conforme ela vai tendo menos daquilo, mais irritada, mais preguiçosa ela vai ficando, com mais dificuldade de curtir o próprio tédio, de exercitar a imaginação. Então, tudo em excesso e nas telas, na rede social, muito, esconde uma falta, né? E a gente tem que olhar muito sobre esse viés da nossa responsabilidade. Porque se os nossos filhos estão em excesso nas telas, a culpa não é deles, a responsabilidade é nossa. Que a gente tem que proteger e cuidar e zelar dessa saúde emocional. Vamos ter menos preguiça. Mas olha só, eu entendo e eu tenho muita empatia desse lugar que muitas vezes para você conseguir responder um e-mail, para você conseguir finalizar um trabalho, às vezes é mais fácil. Sim. A gente está alcançando aqui pessoas que não têm a possibilidade, muitas vezes, de ter uma rede de apoio. Rede de apoio é luxo. Então, eu consigo muito me empatizar nesse lugar de que eu entendo que é difícil. A gente vai chegar em casa agora e quero tela, quero ver televisão, quero ver isso, quero ver aquilo. E querer não é um problema. O problema é quando a gente vai cedendo muito e aí escondendo uma falta que é nossa responsabilidade. Que é de promover bem-estar, promover carinho, promover conexão, que na tela não vai... E gerenciamento da emoção. Sim. E muito diálogo também sobre o que eles estão... ficar olhando o conteúdo e num lugar de honestidade com a sua criança. E não é olhar o conteúdo, não, peraí, deixa eu ver. Não, isso você pode, isso você não pode, o porquê que isso é ruim pra você, qual é o melhor horário que você gosta de assistir, vai combinando, vai negociando. Nisso você já tá dando um poder de fala pra criança, né? Mas a responsabilidade de gerir aquilo é nossa. E a gestão emocional ali não vai ser encontrada. Zero gestão emocional. Zero. E como é que você vê essa questão de rotular? Da rotulação? Porque... Hoje em dia, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem tudo. TD sei lá o quê, né? Eu já nem sei falar mais. Como é que você vê a rotulação das crianças? E você acha que isso tem alguma relação com... porque hoje em dia a gente também vê uma banalização do conceito de educação positiva. Porque as pessoas confundem a educação positiva... com você ser frouxo, né? Vamos dizer. Né? Você é frouxo, é permissivo, você deixa seu filho fazer o que você quiser, te desrespeitar, né? É como se você não existisse respeito naquela relação versus o que realmente é a obediência. E a questão da rotulação. Meu filho é assim, eu não posso fazer nada porque ele tem XPTO de alguma coisa. Vamos lá. A gente está falando de dois cenários diferentes, né? Primeiro, é importante a gente dizer que a educação positiva em nada tem de permissividade. Até porque permissividade e autoritarismo, eles são os dois lados da mesma moeda. Mas, cara, por que os dois lados da mesma moeda? Porque são tão diferentes, são os dois extremos. Mas porque nos dois a gente tem dominância de poder. Então... Na educação autoritária, a gente tem um adulto mandando na criança. Então, o adulto tá lá superior. Na educação permissiva, negligente, que a gente fala, a gente tem também uma relação de dominância que é a criança mandando no adulto. Então, nenhum dos dois são saudáveis. Então, é muito importante a gente entender que a educação positiva em nada tem de permissiva. É uma educação que coloca limite, até porque os limites regulam as interações sociais. Então, se a gente... achar que a gente vai viver sem limite, a gente volta para a idade das pedras, né? Do primitivo, olho por olho, dente por dente. Então, existem limites claros, definidos. A questão é que a gente não coloca aquele limite para ferir a criança. Então, é a forma como a gente vai colocar aquele limite que vai fazer diferença da educação positiva para a educação autoritária. Então, de permissiva, nada. Não tem absolutamente nada. E é muito engraçado, né? Porque hoje tem memes, né? Educação positiva com meu marido. Aí tem uns memes agora assim. Aí faz, amorzinho, não sei o quê. Educação...
E não é sobre isso, né? Existem limites claros e objetivos, existem regras. A gente só não causa dor, sofrimento, punição, castigo, porque a gente entende, né, já apoiado com a ciência, que isso não traz nenhum ensinamento para a criança. E a questão do rótulos, ele é uma questão muito séria, porque a gente está vivendo o boom do diagnóstico. E com isso a banalização do diagnóstico, porque eu entendo, e falo num lugar muito empático, que quando a gente está diante de comportamentos desafiadores das nossas crianças persistentes, né, que nos faz achar que a criança tem alguma coisa, ou talvez procurar um neuro, eu entendo quão difícil deve ser, né, lidar com aquela situação. Mas a gente tem que entender que muitas vezes a gente está num lugar de terceirizar o problema, né? Às vezes a criança, de fato, ela não tem nada. E se você desconhecer de desenvolvimento infantil, você vai achar que ela tem tudo. Mas, na verdade, muitas vezes ela é só uma criança que ainda não tem capacidade de te dar o que você está pedindo. Então, existe um boom de diagnósticos, e muito vindo pela escola também, porque aí qualquer comportamento que a criança tem já é para o psicólogo, já é para a psicopedagoga, já tem alguma coisa, já manda para neuro. E, na verdade, algumas questões de fato precisam, mas não são a maioria nesse boom. E eu sempre falo que diagnóstico apressado, diagnóstico precoce é diferente de diagnóstico apressado. Então, o que eu vejo é um diagnóstico muito apressado no sentido de você querer tanto a escola quanto os pais num lugar genuíno, mas de terceirizar o problema. Porque quando você tem um diagnóstico, Você tem uma justificativa. você tem uma justificativa. E aí você tem uma justificativa muitas vezes para tirar aquele peso seu, para tirar a sua responsabilidade. Porque é difícil a gente olhar a nossa responsabilidade. Sim. É difícil a gente entender o que muitas vezes a gente pode ter causado aquilo, ou, enfim, ou entender que aquela criança talvez esteja fazendo aquilo porque a gente não gerou conexão, ou não entendeu, ou olhou ela num lugar muito da educação tradicional, né? Então, eu vejo um boom de diagnóstico muito grande numa forma muito apressada, e muito de querer terceirizar o problema, a escola principalmente. Então, hoje a gente fala, por exemplo, de TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador. Transtorno opositor desafiador, né? O TDAH Todo mundo tem. todo mundo tem. Se a gente for agora pro neuro, Eu tenho. a gente vai ter de tudo. A gente vai ter dislexia, a gente vai ter TDAH, a gente vai ter de tudo. E o TOD, muitas vezes ele é usado porque é transtorno opositor desafiador, né? O próprio nome já diz. Então, uma criança que morde recorrentemente, ela é opositora. Portanto, ela tem TOD. Absolutamente não. Então, o TOD hoje em dia, ele tá muito... ele tá sendo muito usado para justificar, muitas vezes, comportamentos de crianças que são totalmente naturais, neurologicamente falando, e que fazem parte do desenvolvimento infantil. Mas é muito mais... E aí é que a gente vai para o lugar de mudar o adulto. Mas é muito mais fácil a gente olhar para aquela criança como uma opositora, muitas vezes com 3 anos de idade, do que a gente entender que ali existe uma criança que sofreu uma intensa frustração, que não sabe lidar com aquilo e que está precisando de ajuda. Que não quer dizer que aquilo que ela morder está certo, que você não vai lidar com aquele comportamento, que você não vai ensinar que aquilo é errado. Mas antes de você chegar lá, primeiro que aquele cérebro precisa estar regulado. Então, a gente só conversa sobre comportamento em regulação emocional. Quando a criança tá lá, mordeu, tá gritando, tá chorando, tá se jogando... Não adianta, você pode falar. Não adianta, não não há aprendizado. Então, primeiro a gente vai cuidar ali daquele sentimento que tá mal digerido, para depois, em regulação emocional, a gente conversar sobre o comportamento. E enquanto a gente não olhar esse sentimento, a gente não vai conseguir ter um olhar respeitoso para o comportamento. A gente vai se perder ali. E hoje em dia, você faz grupo de mães? Você faz mentoria? O que você faz para trazer essa clareza pro mundo? Eu faço de tudo. Faço de tudo. Eu amo falar, eu amo ajudar. Eu descobri isso realmente como uma missão, assim. Então, eu faço palestras, né? Viajo o Brasil inteiro palestrando. Atendo de mentoria individual, famílias. Então, a gente faz encontros online para poder ajudar. Muitas vezes a mãe está com algum problema específico. E aí, a gente
bate um papo, a gente faz um atendimento de mentoria individual, faço workshops, cursos, tudo. Mentora de famílias, vou ajudando a clarear e a trazer essa nova perspectiva para a família. Até para que, de fato, a gente consiga muitas vezes chegar num lugar de, não, então, esse caso, eu acho realmente que a gente precisa levar para o psicólogo. Então, é muito importante a gente dizer aqui que a educação parental, ela não é contra, a favor de psicólogo, que não tem, que a criança não vai ter o diagnóstico. Não, mas é para a gente não ter a banalização da coisa. Então, é todos juntos exatamente para não banalizar tanto a nossa profissão, quanto a criança, quanto o psicólogo. É para a gente entender que muitas vezes, fazendo o ajuste familiar e a gente entendendo a nossa responsabilidade ali, a gente já consegue reparar danos. E você faz as mentorias no mais individuais, de famílias individuais, ou você faz mentoria também de várias famílias juntas? Mães ou pais? Eu não sei se você trabalha mais com as mães do que com os pais. Como é que funciona? Não, eu trabalho com pessoas que têm criança sobre sua responsabilidade. Então, pode ser babá, pode ser vó, pode ser vô, pode ser tia, quem cuida de criança. Então, eu atendo individualmente, porque muitas vezes a família quer conversar de uma forma muito mais individualizada, personalizada, para a gente tratar ali os desafios daquela família. E promovo muita roda de bate-papo, muita palestra, muita roda de conversa, de escola, mães que se unem, vamos conversar, vamos nos ajudar. Mas, de verdade, às vezes a mentoria individual, a pessoa fala coisas que, às vezes, ela não quer muito se expor. Mas também atendo grupos. E com a escola, você faz algum trabalho? Olha, faço. Mas queria fazer bem mais. Essas escolas ainda não estão muito preparadas para mim. E se Deus quiser, vão estar. Faço. Eu acho que a escola, ela precisa muito de uma educadora parental ajudando não só essas crianças, mas esses professores a mudarem essa visão e essa perspectiva que tem com a criança. Que o castigo, a punição não seja a nossa primeira opção. A gente tem muita coisa ainda para oferecer e entender o lugar, a importância do emocional. A gente fica muito focado no acadêmico, né, que a gente estava falando. Entender a importância do emocional, uma criança na escola da socialização e comportamentos desafiadores dentro da escola, eles fazem parte da socialização, né? Sim. Porque eu falo que a escola é um centro de cérebros imaturos obrigados a conviver diariamente. Porque é isso, são um monte de ser de cérebro imaturo, neurologicamente ainda despreparados, obrigados a conviver todo dia. Então, a gente vai ensinar para essas crianças que os erros são ótimas oportunidades de aprendizagem. Sim. Os erros, eles não são olhados para punir, por medo, exigindo obediência. Não, a oportunidade é na infância que a gente pode errar. Na infância. A infância é feita para errar. Ai, gente, você vai ficar tão orgulhosa de mim. Ai, eu vou... Benício, né? Que é um serzinho muito fofo. Ele tava ali brincando, né, com o meu cartão do estacionamento, perdeu o cartão do estacionamento. Eu falei pra ele que ele tinha que achar o cartão, porque primeiro ele não tinha nem que ter mexido no meu cartão. Mas se ele mexeu no cartão, ele pegou, brincou, olhou, que ele não tivesse devolvido pro mesmo lugar. Mas o fofinho, obviamente, não fez, e aí ele do nada sumiu. E aí ele falou assim: ai, mamãe, eu tô aqui achando que eu sou o pior filho do mundo, porque eu perdi o seu cartão. E aí agora eu tô me sentindo muito mal. Aí eu falei assim pra ele: então, meu filho, olha só, presta atenção, você não tem que se sentir ai, meu muito Deus, mal. ai, meu Deus. O que ela fez com essa criança? Eu falei, meu amor, deixa eu te explicar. Você não tem que se sentir a pior pessoa do mundo. Muito pelo contrário. Você tem que entender que você errou. E aí, o que você, desse erro, o que aconteceu? Você aprendeu. Então, se você vai mexer, primeiro que você não mexe na coisa dos outros sem perguntar se pode, sem saber. Segundo, se você vai mexer, porque conhecendo você do jeito que você é, você vai mexer, mexeu, devolve pro mesmo lugar. Ou pelo menos você lembra onde você enfiou do nada o negócio. Então, e aí eu falei pra ele, eu falei, errar é mais do que necessário na nossa vida, porque é errando que a gente vai aprender a como fazer o certo. E eu tô aqui te mostrando que você errou e que a forma como você deveria fazer.
Então, a partir de hoje, você já sabe. Então, se eu pegar alguma coisa, se eu mexer em alguma coisa, ou eu devolvo pro lugar, ou antes de eu mexer, eu pergunto se pode, mas eu tenho que sempre lembrar também aonde eu enfiei o negócio. Então, e aí ele olhou, a gente tava no carro, aí ele foi se acalmando. Você vê o cérebrozinho né, fazendo mamãe? download, né? Tipo, pensando em tudo. Pensando em tudo. Aí ele, né, mamãe? Eu falei assim, meu amor, não significa que você é a pior pessoa do mundo. Não, você errou. Que bom que você errou. E agora você já vai aprender. Eu falei, você vai ser a pior pessoa do mundo se você continuar errando e nunca aprender com o que você tá errando. Aí ficou grande. Mas é legal a gente falar que dentro desse exemplo, existem duas coisas que foram muito legais dentro dessa situação que aconteceu. Uma é ele sentir que ele teve espaço para falar o que ele sente. Na hora de um momento onde provavelmente talvez ele fosse levar uma bronca. E é muito difícil você conseguir com que uma criança construa isso. A criança constrói isso quando ela tem uma base de um lar onde ela tem escuta, onde ela se sente pelo menos vista. Então ele falou o que ele estava sentindo. Tem crianças que elas não têm nem vocabulário para dizer, elas não têm nem espaço para dizer que está se sentindo assim, que está se sentindo a pior pessoa. Isso não existe. Fica quieto, entendeu? Você não tem que nem dizer o seu sentimento. Então, eu acho muito legal porque se ele falou o que ele estava sentindo, ele sente que ele tem espaço para falar aquilo, mesmo quando ele erra, que os erros são ótimas oportunidades de aprendizagem, que todos nós podemos pegar alguma coisa de alguém e esquecer também, que isso acontece, e que você também lidou com a emoção dele primeiro. Você acolheu o que ele estava sentindo. Isso também é muito legal. Você acolheu o sentimento dele. Porque você podia ter falado, tá bom, Benício. Não, mas você não é a melhor pessoa do mundo, vambora. E não sei o quê. Não, porque muitas vezes, pra gente, o sentimento que a criança tá tendo naquele momento é bobo. Mas poxa, vai chorar por causa de um picolé. Mas vai chorar por causa do cartão do estacionamento. Mas a gente tem que entender que os problemas e os sentimentos, eles são de acordo com a proporção do nosso tamanho. Então, assim, o problema da criança é pequeno pra gente, mas pra ela não é. Pra ela, aquilo é o problema da vida dela daquele dia, né? Então, a gente é isso que a educação positiva traz, é essa mudança de olhar. A gente não olhar pra criança com a nossa cabeça de adulto nesse sentido de, ele tinha que ter dado conta disso. Isso é uma bobagem, né? Da gente menosprezar o sentimento, porque com a amiga, com o parceiro, a gente não faz isso. Não, mas peraí, você tá me ligando pra... não, talvez você até faça um pouquinho, né? Às vezes, não sei. Mas tá me ligando aqui de novo. Mas assim, a gente com uma amiga que tá sofrendo, quando liga, pedindo ajuda, pedindo apoio, ou falando muitas vezes alguma coisa que você já falou várias vezes, que não era assim, a gente vai lá, a gente escuta, a gente tenta ter empatia. Mas quando trata com a criança que não tem um cérebro desenvolvido, a gente quer atropelar o sentimento, né? A gente quer castrar aquele sentimento. Então, o que é legal dessa situação é isso, é que ele sentiu lugar de fala, ele sentiu que ele tinha espaço, porque aquilo pra ele era um problemão. Pra ele era um problema grande, né? Sofrendo. Tava sofrendo. Meu cartão de E estacionamento. você acolheu o sentimento dele e trouxe um ensinamento, ensinou uma habilidade pra ele. E ele entendeu que, beleza, eu posso errar. Tá tudo certo. A gente vai conversar, eu vou dizer o que eu sinto, a gente, enfim, vai se acalmar, e aí ela vai me ensinar o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer. Então, essa dinâmica é que não faz com que a criança se sinta violentada e não seja um adulto traumático. Tá vendo, né? Gente, 5 estrelinhas! Eu tô andando muito com ela! Gente! Eu quero ver a hora que você vai falar, então, filho, vamos lá. Filho, vamos lá. Não é isso, tá? Não vem que também não é isso. Não é. Nem é meu perfil. Ai. Eu tenho isso com eles, tô ganhando estrelinha, graças a Deus. O que você deixaria de mensagem? Aí vamos de mensagem para várias pessoas. Vamos de mensagem para as famílias, vamos mensagens para os educadores e vamos mensagens para as escolas. Escolas, quando eu digo escola, é mais no sentido da administração mesmo, né? Porque a escola é uma instituição, os educadores fazem parte da escola e as famílias também, né? Estamos todos no mesmo ambiente.
O que você deixaria de mensagem? Eu acho que para as famílias, tudo que a gente trouxe aqui, eu acho que é muito importante desde o início que a gente falou, assim, a gente não vai conseguir educar seres humanos do jeito que a gente espera que os nossos filhos sejam, se a gente não plantar isso na infância. O que acontece na infância não fica na infância. Ela perpetua, nós somos o reflexo daquilo que a gente viveu na nossa infância, das experiências adversas, traumáticas, positivas ou negativas. Então, a gente segue com aquele combo. Então, não adianta a gente plantar banana e querer colher maçã, não adianta. Então, a gente precisa entender que a infância é o que a gente vai colher no futuro e o ser humano que a gente vai entregar. E que o instinto, e que a obediência, e que a hierarquia de poder, e que inviabilizar, né, e invisibilizar o outro, não, a criança não vai trazer isso. Então, é a gente tentar mudar um pouco essa perspectiva e tudo começa na gente. Tudo começa no nosso desenvolvimento, no olhar para a educação que a gente teve, não num lugar de culpa, mas entender que hoje a gente tem muitos recursos, hoje a gente tem a ciência a nosso favor, hoje a gente tem muitos livros, hoje a gente pode fazer diferente, a gente tem embasamento para fazer diferente. Então, por que a gente não vai fazer com os seres humanos que são mais importantes na nossa vida, né? Por que a gente vai reproduzir ciclos? Porque quando os nossos filhos estão maiores, adultos, a gente quer que eles corram atrás do que eles querem, que eles saibam se impor, que eles saibam dizer não, que eles não entrem em relacionamento tóxicos, que eles sejam bem-sucedidos, mas que eles tenham saúde emocional, que eles tenham inteligência emocional, que está muito em alta agora, que eles saibam falar o que eles estão sentindo. Uhum. Mas Você ensinou? Peraí. ele teve esse espaço, que ele saiba... quando alguém está desrespeitando ele sabe o que é respeito. Porque a gente só vai saber se a gente está sendo desrespeitado se a gente tiver sido ensinado o que é respeito. E a gente respeita uma criança respeitando ela primeiro. É assim que a gente ensina sobre respeito. E não é o respeito aos mais velhos. É o respeito a todos os seres humanos, inclusive a criança. Então, é muito importante a gente entender que a gente pode mudar esse cenário. Que é possível a gente ofertar ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo. E é um passinho de cada vez. E não é sobre perfeição, tá? É importante a gente dizer isso, porque não é sobre perfeição. A perfeição, ela engessa e deixa a gente num lugar meio de paralisação, porque é utópico. É a gente mesmo se evoluindo como espécie, evoluindo como ser humano, entendendo que a gente pode fazer diferente e reparar danos, né? Pra gente não perpetuar aí seres humanos traumatizados. Seres, né? O mundo tá aí, queremos salvar o mundo. E de vulnerabilidade mesmo, né? Porque a gente veio de uma educação onde a gente, a vida inteira, aprendeu que ser forte era não falar sobre emoções. Era não se vulnerabilizar, era aguentar calado, a criança, o menino não chora. A gente vem nesse lugar de fortaleza. E hoje, cada vez mais, graças a Deus, a gente está achando força na vulnerabilidade. É a gente falar sobre emoções, é a gente botar para fora, é a gente buscar relacionamentos construtivos, é a gente respeitar o outro e exigir respeito. Então, eu acho que essa construção só vem com a gente também entendendo a nossa responsabilidade para poder fazer diferente. Porque a gente não precisa educar a criança para um mundo cruel. Sabe, que a gente escuta por aí. Ele precisa ser forte, ele precisa aprender a se frustrar, porque o mundo é cruel. Não, peraí, eu não quero criar meu filho para um mundo cruel. Não botei ele no mundo para isso. Eu quero entregar para o mundo um ser humano totalmente respeitoso, que possa ser autêntico, que possa ser quem ele nasceu para ser, que não se rotule, que não se diminua, que entenda os seus caminhos, sabe? É isso que a gente quer entregar. Não pessoas cada vez mais endurecidas. Achando que a vida aqui fora, né? Vamos dizer assim. E que a gente resolve as coisas no grito, que a gente resolve as coisas na violência, porque a família é o primeiro modelo de sociedade que a gente conhece na vida. A gente nasce, o primeiro conglomerado de pessoas, de comunidade, é a nossa casa. Assim, se eu entendo que amor é violência, nesse meu primeiro meio de comunidade, é isso que eu vou entregar para o mundo. Sim. Porque para mim, amor sempre foi sinônimo de violência. Agora, se eu entendo que amor é empatia, respeito, conexão, é você ouvir o outro, é vulnerabilidade, é isso que eu vou entregar para o mundo. Então, é você plantar aqui, é o que você vai levar.
O podcast de janeiro, a gente falou sobre isso, sobre amor, né? Uma das mensagens foi que o amor nada mais é do que servir. Se você parar para pensar, o amor, quando você ama genuinamente, você está prestando um serviço. E a partir do momento que você presta um serviço, você não está esperando nada em troca. É sobre não esperar nada em troca. É genuinamente você servir a uma pessoa sem nada. Só porque genuinamente você ama aquela pessoa e genuinamente você quer que aquela pessoa seja um ser melhor, que aquela pessoa evolua, seja o que for que você quer de bom para aquela E que a gente volta pessoa. no lugar que a gente estava falando da criança ser vista quando ela é boazinha, né? É muito fácil a gente olhar para os nossos filhos quando eles estão lindos, comendo na mesa do restaurante durante 2 horas seguidas sem querer levantar, entendeu? Você mandando escovar o dente, ela, sim, estou indo. Não é sobre isso, né? Não é só nesse lugar que a gente tem que amar os nossos filhos. A gente tá aqui para exatamente ajudá-los quando eles mais precisam. Maravilhosa! Temos muito a aprender. Eu podia ficar aqui com ela horas e horas e horas, porque a gente ia destrinchar vários assuntos que a gente consegue ir. Mas eu acho que o mais importante que fica do nosso podcast hoje, da nossa mensagem, é que o mundo é feito de relacionamento. Sim. E se as pessoas não aprenderem a se conectar emocionalmente, né, para poder se relacionar num lugar realmente de amor, né, um amor genuíno né, de conexão, a gente não vai conseguir ter relações mais saudáveis. E isso a gente está aprendendo agora, né? Mas os nossos filhos podem aprender pequenos. A gente está aqui, por isso que a gente fala, a educação positiva, ela traz não a perfeição, mas uma reparação de danos. Porque a gente está aqui trabalhando todo esse lugar, né? Todo esse lugar de fala, todo esse lugar de amor, todo esse lugar de empatia, de a gente ressoar o sentimento do outro, do respeito, de olhar para a criança de uma forma diferente. Mas a gente pode fazer isso com eles na infância ainda. Então, a gente entender que a gente pode mudar essa perspectiva. Espero que vocês tenham entendido que educação positiva não é uma educação permissiva e desrespeitosa. Que nós estamos falando de uma educação positiva em termos de respeito, de amor, de empatia, de convivência, de emocional, de relacionamento, de conexão, que é o que a gente precisa para que o mundo, para a gente perpetuar a nossa espécie, vamos dizer assim, para um mundo de amor e de serviço entre todos nós. E que sejamos para os nossos filhos, que eles não precisem se recuperar das próprias infâncias quando adultos, né? Eu sempre gosto de falar isso, assim, que sejamos para as nossas crianças aquele adulto que muitas vezes a gente precisou quando a gente era criança. Vamos à nossa dica cultural de livros, peças de teatro, filmes, séries, coisas da vida. E hoje estou com Priscila Montes, a minha convidada desse mês, e ela trouxe uma dica de livro pra gente. Vamos lá? Bom, O que Aconteceu com Você, que é do Bruce Perry, que é um psiquiatra infantil, neurocientista, brilhante, e da Oprah Winfrey, apresentadora americana. É um livro, assim, quer entender sobre a sua infância, sobre desenvolvimento humano, sobre seus traumas, sobre cura, sobre resiliência. Esse livro aqui é perfeito, ele foi premiado no New York Times. E o que eu acho legal dele é que a Oprah traz casos da infância, pessoais dela. E aí o Bruce Perry, que é o psiquiatra infantil, ele vai conversando com ela e desbravando ali as camadas de tudo que ela viveu. E eu acho incrível esse livro. Então, poderosos insights científicos, emocionais, sobre como os nossos padrões de comportamento são reflexos do que a gente viveu. Então, o que aconteceu com você? Eu tenho um livro ótimo para recomendar nesse episódio. A gente tem a nossa dica cultural, mas eu vou recomendar um livro que eu vou pegar, peraí. Fui pegar o livro, voltei. Ó, Não Começou com Você,
Como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo. Pronto. Tá vendo? Pronto. Leu o livro, acabou. Tá todo mundo... Já é muito do que a gente falou aqui. Exatamente. Então, fica a dica desse livro pra vocês, maravilhoso. Vou emprestar pra Priscila, porque eu sei que ela já não vou. leu. Não, vai ser não. E muito obrigada por participarem do nosso canal, do meu canal da Laila Cavalcante. Curte, comenta, se inscreve, manda pros amigos e podem nos dar dicas de quem vocês querem ouvir aqui, do tema, de pessoas. Estamos super abertos. Obrigada.